Olá, irmãos e irmãs, graça e paz da parte de Jesus. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conheça a Sua Bíblia. Hoje, o último episódio das nossas conversas no livro de Esther. Eu espero que vocês estejam bem e as famílias de vocês também. E eu espero que esse encontro seja um instrumento da graça de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Vamos ao texto, Esther, capítulo 10. Esse é um capítulo bem pequeno, são 3 versos apenas. E o texto diz assim: O rei Xerxes impôs tributos a todo o império, até sobre as distantes regiões costeiras. Todos os seus atos de força e de poder, e o relato completo da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei dera autoridade, estão registrados no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia. O judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia depois do rei Xerxes. Era um homem importante entre os judeus e foi muito amado por eles, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos. Esse é o registro final do livro, depois da notícia de que os judeus agora estavam em paz, e inclusive poderiam e deveriam celebrar anualmente a mudança da sua sorte, da tristeza para a alegria, do luto para o riso. Agora o que a gente tem é um registro sucinto, mas muito poderoso, acerca de Mardoqueu. O texto que aparece aqui, na minha Bíblia pelo menos, sabe, como um tema para o capítulo é a grandeza de Mardoqueu. Semana passada eu passei de maneira bem sucinta, bem en passant, por esse ponto, sobre a importância de nós sermos temidos, não a partir do medo, mas do respeito pelo tipo de vida que a gente vive. E hoje eu queria falar um pouquinho mais sobre isso. Só um detalhe, uma comparação interessante que aparece aqui no começo do capítulo. O capítulo, curto que seja, não fala apenas de Mardoqueu. O capítulo fala também do rei Xerxes, o que torna inevitável, na minha leitura, fazer uma comparação aqui entre os dois. Não é nenhuma análise de caráter, ainda que nos primeiros capítulos da história o rei Xerxes tenha mostrado o que ele era capaz de fazer, certo? Quando ele consente, por exemplo, com a morte dos judeus, etc. Mas é um capítulo interessante para fazer a gente pensar em 2 caminhos que a gente pode trilhar, não que a gente deva, mas em como eles são diferentes, distantes entre si muitas vezes, ainda que na cabeça de muitas pessoas eles pareçam se entrelaçar. Quais caminhos são esses? O caminho do rei Xerxes e o caminho de Mardoqueu. Rei Xerxes, todos os seus atos de força e de poder estão registrados no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia. Então o rei Xerxes foi conhecido pela sua força e pelo seu poder. Mardoqueu fez um outro caminho. Mardoqueu tem no mesmo livro o relato completo da sua grandeza. Eu não consigo não olhar para esses 2 caminhos que estão postos aqui. Um caminho descrito como o caminho da força e do poder e um caminho descrito como o caminho da grandeza. Eu não acho, para que fique bem claro, que necessariamente essas coisas estejam dissociadas umas das outras. Mas a história mostra que muitas vezes pessoas revelam a sua falta de grandeza quando, no caminho do poder e da força, se mostram inaptas de prosseguirem trilhando a jornada do bem, porque usam o poder e a força para si, contra os outros, em favorecimento próprio, para a execução e cumprimento dos seus próprios interesses. O caminho da força e do poder é um caminho muito tênue de ser percorrido. Ele é um caminho muito ardiloso, ele é um caminho com muitas tentações, ele é um caminho com muitas possibilidades de vacilo, de tropeço, de queda. A Bíblia fala, na sua sabedoria, algumas vezes sobre o perigo de desejarmos o poder. Há provérbios interessantíssimos que falam sobre isso, sobre como nós deveríamos proteger o nosso coração
da corrupção que o poder provoca nele, lá dentro na gente. A força também muitas vezes é usada na história para a destruição de terceiros, para a manutenção do poder. São dois elementos que muitas vezes caminham de mãos dadas. Não necessariamente, mas muitas vezes, volto a dizer, não necessariamente o caminho do poder e da força é um caminho onde não haja grandeza, mas muitas vezes o caminho do poder e da força é percorrido de uma tal forma que ele revela não a grandeza de um homem, mas a sua pequenez. De modo que, se eu tivesse que escolher entre ser poderoso e forte e ser grande, que escolha eu faria? Se você tivesse que escolher entre ser poderoso e forte e escolher ser grande, qual escolha você faria? Eu acho que essa é uma pergunta importante para a gente responder, porque é possível que nós estejamos empenhando os nossos esforços, os nossos recursos, vivendo os nossos dias para sermos fortes e poderosos. E é possível que nós nos surpreendamos no meio desses percursos ao descobrirmos também que esse intento de sermos fortes e poderosos nos revelou gente de baixa estatura moral, de baixa estatura na sua integridade, de baixa estatura na sua idoneidade. Então, há aqui o rei Xerxes e há aqui Mardoqueu. Ambas as histórias estão registradas no livro das Crônicas dos Reis da Média e da Pérsia. Uma história com a lembrança da sua força e do seu poder, e uma história com a lembrança da sua grandeza. Nós desejamos, ou melhor, nós devemos desejar ser grandes, mais do que devemos desejar ser poderosos e fortes. O verso 3 diz: o judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia depois do rei Xerxes. Ou seja, ele foi posto no lugar que Amã ocupou. A diferença é que Amã fazia o caminho do poder e da força. E Mardoqueu sempre fez o caminho da grandeza. O caminho da grandeza não é necessariamente o caminho dos poderosos, dos que detêm o domínio, dos que detêm o controle das situações. O caminho dos grandes é, às vezes, o caminho daqueles que, aos olhos da sociedade, são os mais insignificantes, mas que, até o fim da sua vida, carregam em si uma grandeza que não pode ser roubada por absolutamente nada. Status não dá grandeza. Posição social não dá grandeza. Dinheiro não dá grandeza. Influência num determinado lugar não dá grandeza. Que mais que não dá grandeza? Emprego não dá grandeza. Família não dá grandeza. Berço não dá grandeza. O que dá grandeza é integridade de vida. Mardoqueu era um homem importante entre os judeus e foi muito amado por eles, porque ele trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos. Então tem 4 coisas aqui que são bacanas assim da gente tomar como baliza para a vida. Primeiro, ele era um homem importante entre os judeus. Não sou eu que digo se eu sou importante ou não, as pessoas dizem se eu sou importante ou não. Daí a necessidade da gente cuidar, volto à fala da semana passada, de termos uma vida que seja respeitada. Eu não meço a minha própria importância, eu não consigo dizer, eu não ocupo esse lugar de dizer se eu sou importante ou não. Você não ocupa o lugar de dizer se você é importante ou não. Basta que a gente pare e pense em como todas as pessoas que precisam lembrar os outros da sua própria importância são pessoas que, na verdade, passam um atestado de desimportância, certo? Se o sujeito precisa dizer eu sou importante, é porque ele não é. Porque se ele for importante, ele não precisa lembrar ninguém da sua importância. A importância, ela está posta, a importância, ela está ali. Ela é atestada por terceiros. Importância, relevância, são qualificações que não são autoproclamadas. Elas são percebidas por terceiros. Então, Amã era um sujeito... Mardoqueu era um sujeito importante entre os judeus. Importante, os judeus o viam com esse grau de qualificação. E se a gente não pode, por um lado, definir importância própria,
Por outro lado, a gente pode pensar no tipo de vida que a gente vai viver para que nós ocupemos esse lugar de importância, não como uma obsessão, mas como um desdobramento natural do tipo de vida que a gente escolhe. Entende? Eu não posso dizer que eu sou importante, mas eu posso escolher viver de uma tal maneira que eu galgue esse lugar. O que vai dizer se eu galguei ou não é o olhar de terceiros, mas eu posso me empenhar, eu posso olhar para as pessoas que eu julgo importantes na vida e posso me inspirar nessas pessoas e dizer, eu acho que eu quero ser assim, eu quero ter esse tipo de comportamento, eu quero ter essa postura, eu quero tratar os outros dessa maneira, eu quero ter essa sabedoria, eu quero ter essa humildade, eu quero ter essa virtude, eu quero ter essa coragem. Eu posso olhar e me inspirar. Essa é uma forma de eu procurar construir uma história que me coloque nesse lugar, sem a menor garantia e resistindo a todo o ímpeto de autoproclamação. Porque, lembro você novamente, toda autoproclamação de importância é um atestado de desimportância. Então, Mardoqueu era um homem importante entre os judeus e foi um homem muito amado. Ser amado é um dos maiores troféus que a gente pode receber. Sermos amados. Gente amada é gente que tem o que dinheiro não compra. Gente amada é gente que tem o que, volto a elencar todas as coisas que elenquei ainda há pouco. Berço não dá, status social não dá, posição hierárquica em qualquer estrutura não dá. Ser amado é ser objeto de um afeto que só se experimenta no milagre das relações interpessoais. Não é um produto que você compra, não é algo que você desenvolve, é o desdobramento de uma experiência de entrega e de cuidado do próximo. Então, nós precisamos nos empenhar para nós sermos amados pelas pessoas. E como nós fazemos isso? Nós fazemos isso amando as pessoas. Quanto mais amarmos, mais seremos amados. Existe uma frase linda de um místico cristão chamado São João da Cruz, ou conhecido como tal, em que ele diz assim: no crepúsculo da vida, nós seremos julgados pelo amor. Sim, o amor é o que estará na balança da nossa história. O amor é esse elemento que dá peso ou que rouba o peso da nossa jornada. Então, para sermos amados é necessário amarmos. Por isso eu tenho batido tanto nessa tecla da não banalização do ódio, da não transformação do ódio numa virtude, no afeto principal. Nós vivemos tempos nos quais o ódio tem sido transformado numa virtude, tem sido banalizado, tem sido transformado no afeto regulador da nossa vida e das nossas relações. As pessoas estão odiando como se odiar fosse uma coisa maravilhosa. E eu não quero aqui eliminar o ódio das nossas emoções, ele nos constitui, mas ele nunca teve, não deveria ter, na história, o peso que ele hoje tem como regulador das nossas relações. Quem muito odeia, muito será odiado, da mesma forma como quem muito ama, muito será amado. Então Mardoqueu era um sujeito amado, amado pelos judeus. Se empenhe para ser uma pessoa amada, se empenhe, ame as pessoas. Muita gente reclama em momentos da vida, às vezes no final da vida, por não encontrar amor por outros em relação a si. E uma análise, às vezes, curta da história dessas pessoas mostra que essas pessoas semearam tudo menos amor. E num determinado momento passam a lamentar o fato de não serem amadas, no afeto mesmo, sabe? Não são pessoas que recebem carinho, não são pessoas que recebem cuidado. E a pergunta que precisa ficar para nós, não necessariamente para essas pessoas apenas, mas para todos nós é: o que nós esperamos receber se o que nós entregamos nessas colheitas e nessas semeaduras da vida foi diferente das nossas ambições? Ora, se o que eu entreguei foi ódio, violência, discórdia, por que eu espero receber amor, relacionamentos sólidos, desejo dos outros em relação a mim? Eu preciso semear amor, eu preciso semear aquilo que eu desejo receber e cultivar, porque essa é a lei natural da vida. Então, Mardoqueu era um sujeito amado, importante e amado. E aí a gente tem aqui duas qualificações e agora a gente passa a ter
duas explicações das qualificações. Por que ele era importante e por que ele foi muito amado? Porque ele trabalhou pelo bem do seu povo, desde lá de trás. Mardoqueu foi o homem que lembrou a Esther: olha, não pense você que você será poupada, nem a sua família, quando o rei exterminar os judeus. Não pense que a sua vida será preservada. Todos sofrerão. Ele foi o sujeito que impeliu Esther a pensar coletivamente e não individualmente. E de fato, o final do livro mostra que esse não foi um ato isolado, isso era o padrão da sua vida. Ele se importava com as pessoas, ele trabalhou para o bem do povo. Líderes precisam trabalhar para o bem do povo, líderes precisam trabalhar para o bem de todos. Líderes precisam pensar nos seus liderados, na construção de uma pauta, na construção de agendas, na fomentação de uma ética que sirva não apenas a si, mas que esteja a serviço de todos. Ele trabalhou para o bem do povo e ele promoveu o bem-estar de todos. Bem-estar é um conceito em voga hoje, né? Bem-estar é um conceito bastante holístico na compreensão hoje, por exemplo, das diversas áreas de saúde. Na saúde, por exemplo, o bem-estar diz respeito não apenas à nossa integridade física, do nosso organismo, mas à nossa integridade emocional, à nossa integridade relacional. Hoje a compreensão de saúde e de bem-estar é uma compreensão muito mais ampla do que já foi há bastante tempo. Então, quando ele fala, por exemplo, aqui no texto que esse sujeito foi um sujeito que promoveu o bem-estar de todos, eu não posso pensar com outras categorias, senão que Mardoqueu foi um homem preocupado com que todas as áreas da vida das pessoas estivesse numa condição de saúde, numa condição que lhes fosse favorável, que potencializasse a vida. Duas coisas que são simples na descrição, mas que são muito complexas na execução. Elas demandam da gente um empenho contínuo, promover o bem, trabalhar para o bem, e promover o bem-estar. Isso faz com que nós sejamos vistos como importantes e com que nós sejamos amados. Olha aqui, você não precisa estar nesse lugar de Mardoqueu, de ser o segundo de um império. Pouquíssimas pessoas estão no segundo lugar de um império. Você pode pensar no micromundo da sua casa. Imagina se na sua casa você pensa não apenas no seu bem e trabalha não apenas para si, mas você pensa no bem-estar de todos. Você está pegando o exemplo desse homem e possivelmente você será visto como importante, como uma pessoa amada. Por quê? Porque quem pensa no bem-estar do coletivo e quem trabalha para o bem de todos ocupa esses lugares na sua igreja, na nossa igreja. Seja a sua igreja a mesma que eu frequento e pastoreio, seja a sua igreja outra, se você estiver visitando a gente aqui. Como você pode trabalhar não apenas para o seu bem, para satisfazer os seus interesses, para fazer valer a sua agenda pessoal, o que você quer, mas para o bem de todos. Como você pode contribuir para promover o bem de todos. No seu trabalho, como você pode sair daquele lugar de ser uma pessoa que só pensa em si. Você acha que as pessoas não percebem quem são as pessoas que só pensam em si? No ambiente de trabalho, não demora muito para que a maioria consiga fazer o diagnóstico daqueles que estão ali que só pensam em si. Só esse sujeito acha que ninguém percebeu, mas todo mundo sabe que ele ou ela só pensam em si. É horrível. Isso é horrível. Então imagina se ao invés de ser a pessoa que no trabalho só pensa em si e está sempre tentando se dar bem, ainda que isso custe pisar nos outros, imagina se ao invés disso você passa então a trabalhar para o bem de todos, pensando em todos. Ora, são formas de nós sermos vistos como pessoas importantes e de sermos amados. Dois caminhos que existem aqui, duas possibilidades que estão igualmente diante de todos nós. A possibilidade de trilharmos o caminho da força e do poder, que é uma jornada tênue, arriscada, perigosa, é como atravessar um slackline entre duas montanhas. O risco de você cair e se dar mal sem equipamento de segurança. O risco de você cair e se dar mal é altíssimo. Ou trilhar a jornada da grandeza. O livro de Esther termina colocando diante de nós duas possibilidades. E eu tanto desejo
quanto oro para que todos escolhamos o caminho da grandeza, porque ao escolhermos o caminho da grandeza, é possível que mesmo quando tivermos que lidar com o poder e com a força, nós saibamos fazer isso da melhor forma possível. Não se proclame inteligente, não se proclame importante, não se proclame relevante, não se proclame necessário. Cuide para que você, aos olhos dos outros, seja assim. Não se proclame amado, desejado, querido. Cuide para que aos olhos dos outros você seja assim. Procure trabalhar pelo bem do povo e procure promover o bem-estar de todos, porque em fazendo essas coisas é possível que nos registros da história você seja lembrado não como um poderoso e forte, mas como uma pessoa grande. É, na verdade, disso que a gente está falando quando a gente fala da boa e da bonita vida. A possibilidade de sermos contados entre os grandes da história. Que Deus abençoe profundamente a sua vida. Eu espero que essa jornada pelo livro de Esther contribua para que todas as vezes que você voltar às páginas dessa história, você tenha insights e mais insights. E eu já estou aqui na expectativa e na ansiedade para o nosso próximo livro, que você vai descobrir qual é na semana que vem. Até a próxima segunda, às 19 horas, para mais uma jornada do Conheça Sua Bíblia.